Olá para você que nos acompanha. O IPASGO deve ampliar o atendimento a outros usuários desse serviço em Goiás? Mudanças no IPASGO é o tema do programa Opinião aqui na TV Assembleia. Nossos convidados para o programa de hoje são o presidente do IPASGO, Taveira Neto. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e cumprimento ao telespectador da TV Assembleia. É uma honra estar com você. Temos também o deputado estadual Lincoln TJ, que preside aqui na casa a Comissão de Saúde. Muito obrigado pela presença. Obrigado você, Murilo, pelo convite. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente do sindicato também. É um prazer aqui estar mais uma vez debatendo e eu cumprimento a todos os telespectadores. E, como o deputado já disse, temos também o presidente do Sindipúblico, Tiago Vilar. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Agradeço. Vamos começar com o senhor, presidente. Algum questionamento em relação a esse projeto de mudanças aí no IPASGO? O Sindipúblico, de uma maneira geral, achou muito importante as atualizações trazidas por esse projeto de lei. Mas há 5 meses nós temos debatendo o projeto porque nós somos contrários à inclusão de organizações sociais e OCIPs como beneficiários do plano, que poderão utilizar o plano de saúde. Por quê, presidente? Nós entendemos que o IPASGO ele é direcionado ao servidor público estadual de carreira, desde a sua fundação, né? E no início dessa gestão, houve uma retirada de usuários do IPASGO, porque existia o entendimento de que esses usuários custariam mais caro para o serviço. Então, hoje nós entendemos que isso não é um benefício. Nós acreditamos que, para o IPASGO oferecer um bom serviço e antes de ampliar a sua carteira de clientes, ele deva deixar o serviço redondo, o serviço que agrade a todos os servidores públicos. O que a gente acha que houve um avanço, mas ainda não está da forma que os servidores esperam. Deputado Lincoln TJ, qual é a opinião do senhor? Olha, a minha opinião é que o IPASGO já passou por momentos muito difíceis, né? Mas o governador Marconi Perillo, juntamente com o presidente, eu gostaria aqui de estar cumprimentando o presidente, né? Cumprimentando ele na frente do IPASGO, à frente dessa instituição que já passou por momentos difíceis, mas com a liderança do presidente e de outros presidentes que também o antecederam, com a escolha do governador Marconi Perillo, através de lista do nome, né, do presidente, do Zé Taveira Neto, e foi feito um trabalho de reestruturação do IPASGO. E hoje, o IPASGO ele se encontra num novo momento, numa nova realidade. E eu não concordo porque é o seguinte, hoje o que acontece é que a gestão dos hospitais, ela é terceirizada, vamos dizer assim, né? Poderíamos falar que ela é feita através das organizações sociais. Mas o recurso que vai é estadual. E essas pessoas que estão lá, que têm a opção, não são obrigadas, já têm a opção de aderir, no passado essas pessoas adeririam da mesma forma. A diferença é que agora elas vão pagar mais do que se elas fossem servidores públicos, elas vão pagar mais que o próprio servidor público, o que vai melhorar ainda mais a condição de IPASGO. Então, da mesma forma como a Unimed ter mais clientes, né? A Unimed vai chegar um momento que ela fala, não quero mais clientes, não quero mais pessoas que estão cadastradas junto à Unimed, isso não vai acontecer. Então, o que vai aumentar a quantidade de pessoas, vai aumentar o recurso para o IPASGO e o IPASGO vai funcionar ainda melhor. Presidente, o IPASGO quer efetivamente ser verdadeiramente um plano de saúde? Bom, quero antes de iniciar a minha explicação sobre este tema, agradecer as intervenções que foram feitas tanto pelo presidente do Sindipúblico quanto pelo ilustre deputado Lincoln TJ, que é o relator dessa matéria na casa, e esclarecer o seguinte. Primeiro, o presidente do Sindipúblico fez algumas considerações que a gente só precisa aclarar para que não fique dúvida para o telespectador. O usuário IPASGO ele não foi colocado porta fora. O que houve em 2011 foi uma alteração na norma restringindo que novos chegassem. Não houve retirada de usuários. Os usuários que estavam no plano tiveram o seu direito reconhecido e eles continuam conosco. Os Tanto servidores? Assim, os servidores, os seus dependentes do grupo familiar e os chamados agregados. Não é? Bom, qual era o problema? O problema é que as gestões que passaram por alguns anos no IPAS não tiveram a postura, a coragem de mostrar a necessidade de reajustar a tabela atuarial. O que o IPASGO não pode é permitir o ingresso de populações que gastam muito, e notadamente as populações de maior idade, sem que a tabela esteja reajustada. Hoje, a situação do IPASGO é de absoluto equilíbrio econômico-financeiro.
o dinheiro arrecadado da contribuição dos servidores, bem assim, do pagamento das mensalidades dos agregados e daqueles conveniados, que têm as hipóteses permitidas em lei, com municípios e outras entidades estatais, esse ingresso de recursos é suficiente para fazer face às despesas que nós assumimos mensalmente. Então, o IPASGO está funcionando no azul e não tem feito estoque de dívidas. Essa questão, a gente entende o posicionamento do Sindipúblico, mas o que se verifica, Murilo, com perdão, é que se quer, aqui é o parlamento, é o local disso, nós estamos, nós temos toda a compreensão desse cenário, é aqui que se deve discutir tudo isso. Mas nós estamos reacendendo o debate ideológico de como prestar serviço em saúde. Se é através do modelo clássico de se fazer concurso público para médico, enfermeiro, enfim, todas as categorias que prestam esse serviço e manter almoxarifado ao suor da Lei 8666, o nosso regramento de licitações e contratos, o que se mostrou ineficiente ao longo do tempo. O paciente que chega com traumatismo crânioencefálico no Hugo não pode esperar a licitação para aquisição do bisturi ou da lâmpada do tomógrafo que queimou, enfim. O modelo burocrático brasileiro, afivelado a um regime jurídico tão travado, não permite que a gente tenha eficiência no serviço, a eficiência desejada pela sociedade. Daí, então, esse passo que a administração do Estado de Goiás deu ao fazer a escolha da gestão associada à iniciativa privada de interesse público, quer dizer, não é iniciativa privada com finalidade lucrativa. É lógico que existem problemas que precisam ser saneados em vários contratos firmados com o OCIP. Eu me lembro muito de um professor que tive na universidade que dizia: meu filho, o cachorro está com pulga, vamos matar as pulgas, não vamos matar o cachorro. Quer dizer, eu não tenho que atacar o modelo de OS e OCIP. Presidente, eu tenho que resolver os problemas, os vícios que possam existir. Vamos ouvir o presidente do Sindipúblico. O senhor admite que é um debate ideológico também? Sim, faz parte do conceito que nós entendemos que o serviço público não necessita de OS, não necessita de OCIPs. Ultimamente, há uma atualização legislativa para que o Estado se torne mais eficiente. Nós temos dois pontos que nós questionamos. Primeiro, que o PASGO não deve ser comparado com o Unimed, com um plano de saúde. Ele, apesar de ter características de um plano de saúde, não é entendido como sendo legalmente. No aspecto legal, ele não concorre com a Unimed. Ele é exclusivamente para prestar serviços aos servidores públicos na área de saúde. Então, nesse aspecto, nós entendemos que a OS não caberia ser incluída no aspecto legal. Inclusive, aprovado o projeto de lei, nós vamos continuar questionando isso. Na Justiça? Na Justiça. No segundo ponto, nós entendemos que o IPASGO, no início de 2011, houve alguns servidores, alguns agregados, alguns servidores saíram do IPASGO. O primeiro ponto, pela qualidade do atendimento, que não estava sendo satisfatória, e posteriormente por causa do aumento que houve. Houve aumento, o pessoal pagava muito pouco e depois pagou um valor que é normal, que até os sindicatos foram favoráveis, porque é abaixo do que o mercado cobra hoje. Mas posteriormente isso, o IPASGO passou a fazer convênio, a trazer novos segurados, novos usuários para o IPASGO. E isso tem acarretado o enchimento mais do IPASGO e mais gente demandando por serviços. E a rede credenciada, por exemplo, no interior, está fazendo um convênio em várias cidades. E nas cidades ainda não existem médicos, não existem credenciados. Houve agora recentemente credenciamento. O que acontece? Essas pessoas vêm para Goiânia e Goiânia já existe muitos usuários demandando por esse serviço. Com mais novos usuários entrando agora, nesse primeiro momento não vai haver demanda, porque eles têm um período de carência. Mas daqui a um tempo pode prejudicar a qualidade de serviço. Nós, na nossa opinião, ainda não está do modo desejado em algumas áreas. Tem melhorado, nós reconhecemos esse esforço do presidente para a melhoria do serviço, mas nesse momento não ainda atende o que o servidor espera do IPASGO na prestação de serviço. Vamos ouvir o deputado Lincoln TJ, porque o senhor fica aí no meio do fogo cruzado, né? O executivo quer a aprovação do projeto, entende que é viável, o servidor público, que o senhor tem dedica uma atenção devida também, não quer essa mudança. Como é que fica o presidente da Comissão de Saúde? Olha, Murilo, eu acredito o seguinte. Primeiro, em relação à questão jurídica, claro, é do conhecimento que a questão do IPASGO, a questão de planos de saúde, juridicamente nós não estamos falando do mesmo assunto, mas na prática,
Na prática, todo servidor público vai procurar um amparo. Se ele não tiver o amparo do Estado através do IPASGO, ele vai procurar um plano de saúde. Então, quando se tem a comparação na prática, no dia a dia. Quem eu conheço, pessoas que eu conheço, que hoje não estão ingressados no serviço público, eles optam por um plano de saúde. Né? Então, é nesse sentido que eu falei que para o IPASGO ter um maior número de pessoas que estão pagando e pagam de acordo com a idade, aquele que tem 18 anos paga, quer adentrar, quer ingressar no IPASGO, ele paga de acordo com a tabela que tem 18 anos. Um idoso que está dentro do serviço público hoje e que opta pelo IPASGO, ele paga. Então eu não vejo o inchaço, fala assim, o inchaço não vai encontrar depois, não vai ter vaga, vai dificultar o atendimento. O presidente está aqui e comprova que tem feito credenciamento de novos profissionais. Nas diversas áreas, então eu não vejo isso como dificuldade. Eu acredito também que o debate hoje é um debate, esse debate que tem sido levantado em relação às OCIPs e às OS é um debate mais ideológico. Eu particularmente sou favorável ao sistema, acredito que é algo que está dando certo. Algumas pessoas me questionam, o Estado afirmar, contratar, colocar organizações dessa para gerir os hospitais, ele não vai estar testando a incapacidade, como eu já disse no outro debate. Eu acho que pior do que o Estado a testar a incapacidade é a pessoa estar morrendo. Né? E hoje é o que não está acontecendo, o momento em que foi difícil, que muitos optaram por sair, eles saíram porque pagavam por um serviço de pior qualidade, às vezes pagavam caro, para um serviço de qualidade inferior. Isso não é o momento que nós vivemos mais no Estado, pelo menos na saúde estadual. Não estou falando dos CAIs, da Prefeitura, não estou falando das regiões, dos municípios, estou falando da saúde dentro do Estado. Nossos hospitais estaduais hoje são referências não só dentro do Estado, não só concorrendo diretamente com hospitais particulares, mas dentro do Centro-Oeste, inclusive num plano nacional. Nós perdemos nada. O CRE não perde nada para um hospital do mesmo tipo, que atende o mesmo tipo de público em outros lugares. Então, eu acredito que nós temos que trazer mais pessoas, tem que aumentar a arrecadação, tem que credenciar mais pessoas, tem que ampliar o atendimento. Afinal de contas, o Estado tem que fornecer saúde. Muito bem, só um minutinho, senhores. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Opinião aqui na TV Assembleia. Fique ligado. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Voltamos então com o programa Opinião aqui na TV Assembleia. Estamos debatendo as mudanças no IPASGO. Presidente, no bloco anterior, o presidente do Sindipúblico alegou que com essas mudanças pode haver um inchaço e uma perda na qualidade no atendimento. E aí? Veja, é bom, muito oportuno estar nesse programa para a gente trazer as questões às claras, né? O IPASGO conta hoje com aproximadamente 600 mil vidas em termos de usuários. Uma rede prestadora de 3.800 profissionais pessoa física e 1.000 pessoas jurídicas, entre hospitais, clínicas de diagnóstico por imagem, laboratórios e aí por diante. O que eu quero dizer para o presidente é que esse esforço de convênios e essa criatividade de trazer populações interessantes para o IPASGO
é apenas um esforço para manutenção desse número. Se nós não nos desdobrarmos, a tendência de todo e qualquer plano é murchar, porque o mercado é altamente competitivo. Não está havendo inchaço do IPASGO. Isso eu asseguro a você, telespectador. A gente apresenta esses números até bem poucos dias. Nós apresentamos esse número à reunião do Conselho Deliberativo do IPASGO, onde estiveram presentes várias lideranças sindicais e a gente pôde demonstrar esse detalhe. Servidores, por exemplo, dos setores saúde e educação de todo o estado, da rede estadual e municipal, têm optado pelo IPASGO, onde vamos firmar convênio com as prefeituras. Ao contrário do afirmado pelo presidente, até a título de esclarecimento, o IPASGO em municípios de médio porte, eu estou me referindo a municípios com mais de 30 mil habitantes, o IPASGO acaba figurando como um indutor da economia local. O governador Marconi Perillo tem sido muito incisivo conosco, no sentido de levar o IPASGO para o interior para que as pessoas consigam resolver os seus problemas onde elas moram. Para que não seja preciso vir a Goiânia. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo do que acontece numa cidade como Itaberaí. Vou pegar a título de exemplo, estivemos lá visitando o prefeito. A cidade de Itaberaí conta hoje com aproximadamente 2.700 vidas IPASGO. Se firmado o convênio com o município, se houver uma adesão dos munícipes, servidores públicos e seu grupo familiar, esse número pode dobrar ou até chegar a 6 mil vidas. Para o empresário de saúde, para o dono do hospital, que está preocupado na viabilidade da troca do raio-x, da troca do equipamento de fazer ultrassonografia, ele saber que ao invés de 2.600 ele vai ter, ou 700, ele vai ter 6 mil vidas IPASGO, ele se sente estimulado a investir lá na localidade. Então, é bem ao contrário do afirmado, quer dizer, levar o IPASGO para o interior é induzir a economia lá na localidade e não fazer com que haja a ambulancioterapia tão indesejada que é colocar o sujeito na ambulância no interior para que ele venha se consultar aqui na região metropolitana. Ao contrário disso, a gente tem feito visitas ao interior e tem credenciado, sim, novos serviços para que a população seja assistida onde ela reside, né? Induzir a economia, só lembrando, gera até emprego, né? Sem dúvida alguma, é o que a gente mostra isso para o prefeito. E como se trata de prestação de serviço, gera emprego e ISS para o município. Quer dizer, é um ciclo virtuoso em que, né, todos saem ganhando. Presidente do Sindipúblico, e aí? Esse processo é um processo demorado, né? Primeiro atrai os clientes, né? Ele faz o convênio e depois o mercado que vai ter que se adequar a isso. Até essa adequação, essas pessoas procuram Goiânia, elas vão procurar os hospitais de Goiânia, vão procurar onde tem a rede. Mas o senhor mesmo diz que há carência, que no primeiro momento não é justamente o período que a gente precisa para colocar a coisa funcionando no interior. Eu sou aberto ao diálogo, o senhor sabe disso. Recebo todas as entidades sindicais, mas penso que a crítica deve ser construtiva e a gente deve evoluir no sentido de promover excelência no atendimento do nosso usuário. Vamos ouvir o presidente. O nosso interesse maior é que não haja nenhuma reclamação de servidor público, que ele não procure o sindicato desejando um serviço no IPASGO que não tenha. Digo isso que diminuiu bastante isso no sindicato, reclamações quanto ao IPASGO. Há ainda questões setoriais, nós procuramos o IPASGO, ligamos no IPASGO para que essas questões individuais sejam resolvidas, mas nós também defendemos que ainda há espaço para melhoria, né? E não acredito que trazendo organizações sociais, o CIPS, isso vai melhorar o IPASGO e, assim, apesar de ser uma questão ideológica, nós não concordamos que para o IPASGO isso vai ser benéfico. Na nossa opinião, não será. Presidente, qual seria esse espaço para melhoria? Só para a gente entender melhor. Olha, o que a gente percebe, nós entendemos que reconhecemos o esforço para atrair novos credenciados para o IPASGO, mas existe uma questão do mercado da medicina, né, que é um problema geral, tá? Hoje em dia... É um problema nacional, um problema nacional e que a gente vê em todos os lugares. Mas nós, como um plano de saúde, né, que as pessoas esperam pelo atendimento, isso nós apostamos e defendemos essa melhoria. Por exemplo, há alguns tempo atrás, você como usuário do IPASGO, para realizar alguns procedimentos eletivos que não são de urgência, você deve aguardar, se o hospital tiver feito toda a sua cota, aguardar um mês ou outro. Nós esperamos que isso não seja necessário mais. Né? Quando você precisa fazer um tratamento, imediatamente, assim que tiver disponibilidade de um médico poder oferecer isso, você faça. Ainda existe esses pequenos detalhes que podem ser aperfeiçoados. Deputado Lincoln TJ, e aí?
Murilo. Ainda no meio do fogo cruzado, né? Como é que vai ser essa discussão aqui na casa, no plenário? Murilo, com certeza ela vai ser uma discussão quente. Mas eu vou na tecla mais uma vez, que o presidente do sindicato tem questionado a respeito do ingresso daquelas pessoas que hoje fazem parte das organizações sociais, das OCIBs. E eu posso estar enganado, mas o que eu vejo é que nós estamos trocando 6 por meia dúzia, porque essas pessoas, da forma como era administrado antigamente, essas pessoas já tinham opção de estar... Estou errado, presidente? Essas pessoas tinham ou não tinham opção de ingressar? Elas já tinham essa alternativa de... Tanto tinham opção, e existe ainda a opção do ex-servidor. Quer dizer, a pessoa quando deixa a condição de servidor e já é usuário IPASGO, ela tem um prazo para continuar, para manifestar seu interesse em continuar sendo IPASGO. É só importante fazer um pequeno esclarecimento, com muita razão colocou o presidente do sindicato, que o IPASGO não é um plano de saúde regido pela ANS. Ele não é um plano de saúde com finalidade lucrativa regido pela Agência Nacional de Saúde. Então, por essa razão, nós não podemos abrir ao mercado, nós não podemos simplesmente querer que ingressem todos os interessados. Inclusive, eu iria abrir esse debate no terceiro bloco. Sim, o que a gente tem que dar um passo por vez, permitindo sempre o foco, como disse o presidente, é o servidor público, é o Instituto de Assistência do Servidor Público do Estado de Goiás e seus agregados e dependentes. Lógico, atraindo comunidades lucrativas para que o Instituto não perca a musculatura. O fato de ter 600 mil vidas é o que nos permite bater a mão na mesa e negociar de queixo em pé com o nosso prestador, de modo que a gente possa conseguir sempre o melhor preço e a melhor qualidade do atendimento. Então, com esse esclarecimento do presidente, na verdade, nós não só estamos trocando 6 por meia dúzia, mas nós estamos trocando 6 por meia dúzia, mas uma meia dúzia que vai pagar mais. Esses 6 estariam pagando, vamos colocar um valor, R$1.000, meia dúzia vai estar pagando 2.300. Isso, em tese, isso é vantajoso, benefício, né? É vantajoso. Então, e nós estamos falando também o seguinte, investimentos estaduais têm sido feitos para levar saúde para o interior. O governador Marconi Perillo, e eu estou aqui como presidente da Comissão de Saúde, não defensor do governador Marconi Perillo, apesar de eu fazer parte da base e acreditar nesse governo, o que ocorre é que tem sido feito investimentos. Ocorre investimento, hospitais novos têm sido construídos, né? Núcleos, o governador eu estive com o governador há alguns dias e ele está caminhando pelo interior e levando equipamentos para os hospitais e para os postos de saúde para fazer com que aquela pessoa ela possa ser atendida lá no interior. Então, ele tem buscado justamente, presidente, fazer com que a saúde funcione na cidade, fazer o que o presidente falou ali, incentivar que a saúde fique ali e que não haja uma migração como ocorre hoje para cá, fazendo com que os hospitais transbordem e ocorra o que o senhor citou aqui, um mês para um procedimento, né? Então, para conseguir Então, eu vejo que o governador e o presidente do IPASGO têm essa preocupação, sim, e tem buscado sanar essa preocupação. Muito bem, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Opinião aqui na TV Assembleia. Continue ligado. A generosidade no trânsito é um gesto contagiante capaz de criar uma grande corrente do bem. Agora que Goiânia chega a 1 milhão de veículos, é a sua consciência que faz essa corrente crescer com mais força. Um milhão de veículos, 1 milhão de amigos, 1 milhão de chances de fazer o bem. É o governo de Goiás promovendo a paz no trânsito através do Detran. Ela quer ser rainha, modelo e professora, tudo na mesma brincadeira. Quer estudar, se formar, virar cantora. Cantora não, engenheira. Quer fofocar com as meninas, comer doce, ganhar presente e ter uma cama para dormir toda noite. Para realizar tudo isso, o Cevam precisa de ajuda. Quer ajudar? Acesse www.cevam.com.br e ajude o Cevam a continuar ajudando muita gente.
Muito bem, voltamos então com o programa Opinião aqui na TV Assembleia, discutindo hoje as mudanças no IPASGO. O presidente do Sindipúblico, no bloco anterior, o deputado Lincoln TJ, falou que é uma troca de 6 por meia dúzia, inclusive com um acrescento que vai ter agora uma melhor arrecadação. Será que esse pessoal, esse grupo que em tese vai ter acesso ao plano agora das OS, já não tinha? A expectativa dos cidadãos era que o Estado pudesse, inclusive contribui com seus impostos, para que o Estado fornecesse uma saúde de qualidade, né, sem que fosse necessária um plus para ter um atendimento através de plano de saúde. Né? Então, acredito que a vinda de mais usuários para o IPASGO é mais o Estado fugir das responsabilidades dele, que é fornecer. Então, a gente pensa que há uma inversão de valores. Né? O Estado deveria investir mais em saúde para que não fosse necessário esses clientes das OS, das OCIPs, virem a ser usuários do IPASGO. Mas, presidente, deixa eu insistir só um pouquinho. O que o deputado disse é que essa turma das OS já praticamente não tinha acesso ao plano? Poderiam ter. É isso, deputado? Sim. Anteriormente, o ex-servidor, os agregados, eles poderiam ser dependendo de alguém. Por exemplo, se tiver algum, inclusive existia a busca, a pessoa que procurava um vizinho, né, em 2002, quando houve uma grande ampliação do IPASGO, que o IPASGO até 2002 não tinha essa característica comercial, hoje em dia ele tem mais fala-se de aumentar a arrecadação, tem mais um viés comercial. Desde 2002 houve esse inchaço do IPASGO, né? Que trouxe, que o IPASGO teve que se adequar, que o IPASGO não tinha estrutura para atender essas pessoas. Hoje em dia já houve uma melhoria que, por exemplo, o que acontece? Há o incremento de usuários, essas pessoas compõem o IPASGO, um ano mais ou menos não tem custo, só entra dinheiro. Mas depois de um ano, o IPASGO começa a ver o reflexo disso, que as pessoas vão consultar, vão fazer tratamento, e isso pode ocasionar um prejuízo para o plano, que ocorreu isso no passado. Nós já vimos isso no passado. Né? O senhor quer então, falar, nós temos essa preocupação. Por favor. Eu não concordo com o presidente, com todo respeito, presidente. Nós dois somos dois jovens, né? Estamos aqui participando de um debate. Mas o que ocorre é o seguinte. Hoje, esses servidores, a grande parte desses servidores que adentram ao serviço, principalmente junto às organizações sociais, são pessoas, não estou falando de servidores porque eles prestam serviço, né? São pessoas, presidente, que são selecionadas. E eu estive visitando essas organizações sociais todas, os hospitais que são geridos pelas organizações sociais. E são pessoas, são médicos novos, são enfermeiros novos, numa idade produtiva, numa tendência a não possuir grandes gastos do que aquela pessoa que, querendo ou não, está com a idade mais avançada e vai entrar. Então, nós, como eu disse no começo, nós não estamos apenas trocando 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia, numa idade que não vai encontrar tantos problemas, né? Então, vai demorar muito para ter gasto. Porque são médicos novos, são enfermeiros novos, são pessoas que são assistentes de enfermagem, pessoas novas e pessoas capazes que estão no auge da sua produtividade. Em tese, devem se cuidar mais. Com certeza. Né? Com Porque certeza. se são da área da saúde, sabem os procedimentos de prevenção. Ainda né? que não se cuide mais, mas nós estamos falando da praticidade na questão da idade. Né? São pessoas que estão na idade produtiva, estão na idade que vai dar menos custo. Claro que a gente não sabe o futuro, né, presidente? A gente não sabe. Ninguém pode se prevenir 100% de uma doença que vai ter um gasto. Mas essa é uma regra, né? Isso exatamente. Tá querendo dizer, não vamos falar das exceções. Então, eu acredito que nós está melhorando o serviço. E eu não acho que o perfil e que o objetivo que o Estado está procurando ter é lucro, não é isso. É ter uma maior condição de arrecadar, já que essas pessoas estão optando, elas podem optar, vai arrecadar mais e vai reinvestir em qualidade e na contratação de pessoas, credenciando mais médicos, mais pessoas para prestar um serviço de qualidade maior. Se tem mais recursos, já que o objetivo não é ter lucro, é o quê? É um serviço de melhor qualidade. O reflexo que a gente entende não é agora. Quando houver o ingresso desses novos usuários, agora, o IPASGO não vai mudar nada. Vai mudar no caixa, que vai entrar mais dinheiro. Mas daqui a um tempo que começa a aparecer isso, esse reflexo no atendimento. Então, o IPASGO precisa de um plano muito ágil de ampliação desse serviço, porque hoje já existe uma demanda
né, de pessoas que esperam um serviço de qualidade, de melhor qualidade, e daqui a um ano que essas pessoas vão pesar. Aí sim que a gente vai sentir... O senhor acha que dentro de um ano já vai começar a ter esses problemas? Não sei, vai depender do IPASGO, quanto tempo, né? O senhor imagina? Mas costuma ser depois de um ano, depois que passa todos os períodos de carência, que aí a gente vai saber se a pessoa está com a saúde bem, se ela está... Pois não. Se ela está usando corretamente, se ela está com a saúde em dia, né? Vamos ouvir o presidente do IPASGO. Era essa justamente a pergunta que eu ia fazer ao presidente do Sindipúblico. Em quanto tempo ele faz uma previsão de que pode ter algum tipo de problema? O senhor acha que daqui a um ano já pode começar aí a ter problemas no atendimento? Eu faço o desafio para dizer que se tiver problema daqui a um ano, a gente luta para que não tenha e trabalha duro para isso. Eu faço o desafio para afirmar aqui que não serão os usuários que estejam empregados em organizações que tenham firmado contrato de gestão com o Estado. Atualmente, a gente estima que podem entrar até 3 mil usuários. Isso se houver, das OS? Se isso se houver uma adesão em massa. Nós estamos falando uma adesão maciça, Nós estamos falando, Murilo e telespectador, de 0,5%. Toda essa discussão, todo esse embate ideológico para 0,5% da carteira do IPASGO, que vai agregar, enfim, um valor maior. Só explicando, presidente, porque o senhor disse lá no início que são 600 mil usuários. 600 mil vidas, exatamente. Por isso, 0,5%. Nós estamos imaginando o ingresso de 3 mil, 0,5%. Então, quer dizer, às vezes a gente derrama um suor no debate ideológico e quando comparado administrativamente com a prática, a gente vê que isso vai ter pouca chance de alterar o cenário. Só um detalhe, eu concordo e pego carona no discurso do presidente do sindicato de que se nós tivéssemos serviço de saúde pública nos padrões desejados por toda a população, não haveria saúde suplementar, o país não necessitaria do debate nesse segmento. E o grande vilão de tudo isso, no meu modo de enxergar, é que até hoje a União não tem para ela um valor percentual do orçamento vinculado ao gasto com saúde. Hoje nós temos estados e municípios aplicando 12% e 18%, respectivamente, de acordo com a emenda constitucional, e a União, que ficou para a regulamentação posterior, até hoje não se decidiu qual o índice que compete à União investir em saúde. Nós fizemos outro dia um comparativo do que eu tenho de ticket médio, essa é uma expressão do meio da saúde suplementar, quer dizer, o que eu arrecado em média por vida, imaginando o que eu gastaria para ter um serviço na qualidade de IPASGO 100% para a população de Goiás. Seria realmente um valor considerável, os estados e municípios com as suas arrecadações não conseguiriam. É preciso do braço da União para que esse cenário mude para melhor e que a gente não perca tempo em debater saúde suplementar e tenha uma saúde pública de qualidade. Vamos ouvir o presidente do Sindipúblico. Presidente, particularmente eu gosto muito de estatística e o presidente agora trouxe um dado muito interessante, que esse acréscimo seria de 0,5%, 0,5%. Mesmo assim, o senhor enxerga problemas? A gente tem que considerar não somente os servidores da OS, porque normalmente já há um incremento de usuários no IPASGO. Principalmente, acredito que deve ter algum reflexo recentemente, porque houve esses convênios com as organizações, convênios com as prefeituras. E essas pessoas já contribuíram e a partir de agora ela já deve estar se beneficiando do plano, ou seja, criou uma nova demanda, que se estiver preparada, como o presidente afirmou, que o interior tem hospitais, eu não acredito que isso esteja acontecendo de uma forma para atender a real demanda, elas vão estar vindo para Goiânia. E aí vão estar acumulando mais serviços, necessitando mais demanda dos serviços em Goiânia, acho que seria o grande problema. Que a gente precisamos combater, primeiro, interiorizar mais, há esforços, mas ainda não está da forma desejada, ainda muita gente, tanto na saúde pública convencional, como no plano do IPASGO, tem que vir para Goiânia, e essas pessoas vão acumular já essas que estão utilizando o IPASGO. Já existe uma demanda normal do IPASGO, que naturalmente as pessoas possam aderir ao IPASGO. Agora, com o projeto, houve uma ampliação, né, porque antigamente não era permitido aí servidores, agora eles vão poder retornar ao IPASGO. Então, não serão só 3 mil, serão mais pessoas. Não, perdão. 6 servidores já estão, na atual legislação, permitidos a retornar. O que nós estamos mudando aqui é o prazo, aumentando o prazo para que ele volte desde que pague eventual débito que ele tenha deixado.
Então é bom aclarar as coisas. O IPASGO não está ampliando o rol para ex-servidor, esse rol já existe. E ao contrário do afirmado, o ingresso de novos usuários através de convênios com prefeituras não tem provocado acréscimo significativo da população do IPASGO. O IPASGO tem uma população flutuante, tem uma população muito velha que se aposentou antes da emenda constitucional estadual de 1997, que essa população só tende a murchar, as pessoas vão falecendo, os pensionistas vão falecendo. Ou seja, se nós não tivermos uma gestão criativa, a tendência é murchar, perder musculatura e perder capacidade de negociar com o prestador e, enfim, lá na ponta quem vai sofrer é o servidor, que não vai ter serviço de qualidade. Não se pode afirmar, e eu mostrei isso ao Conselho Deliberativo do IPASGO na última reunião ocorrida lá, que a população do IPASGO está aumentando. Ela está estabilizada há 3 anos e meio. Ela não muda o número significativamente. Ela oscila com menos de 1% para cima e para baixo ao longo do mês. Senhores, antes das considerações finais, alguém quer fazer uma pergunta um ao outro? De repente, presidente, gostaria de sanar alguma dúvida? Aquela questão do interior, ela é muito subjetiva. Eu aproveito o deputado para comentar isso, porque tem prefeito que pega para valer e apresenta um serviço de saúde muito bom. Agora tem prefeito que não. A verdade, Murilo, é que dentro desse tema aí, eu acredito que o presidente do IPASGO, ele tocou no que eu acredito que ser o maior problema, não só da saúde, mas da educação. É a retenção dos recursos hoje na mão do governo federal. É necessário urgentemente uma revisão do Pacto Federativo. Os municípios simplesmente não dão conta mais de sobreviver com o que é repassado pelo governo federal. O governo federal fica com 72% de todos os impostos que nós pagamos, Murilo, e nós simplesmente não temos o retorno disso. Então eu acredito que, e na verdade, eu não me recordo, ouvi isso há um tempo atrás, acredito que foi Tancredo Neves que disse que as pessoas elas não moram na União, as pessoas não moram no Estado, elas moram nos municípios. E é onde se encontra o problema. O problema se encontra lá e é lá que é necessário que haja um maior investimento. E é lá que não acontece esse maior investimento, principalmente por parte da União. Muito bem, vamos às considerações finais então. O presidente parece que queria falar sobre portabilidade. Exatamente, eu quero aproveitar esse canal de comunicação com o usuário IPASGO e pedir, lógico, eu tenho contado sempre com o apoio do deputado Lincoln TJ, quero fazer aqui meu agradecimento público a ele pelo empenho de nos ajudar na tramitação dos feitos de natureza, do interesse do IPASGO aqui nessa casa. E dizer que muitos que saíram do IPASGO no passado, porque o IPASGO estava numa condição de perda de credibilidade, hoje querem voltar. E para voltar, sem que tenham que cumprir carência de novo, nós precisamos da aprovação desse projeto que traz para o regime jurídico do IPASGO, quer dizer, para a nossa legislação, aquela previsão que a ANS tem lá para a iniciativa privada. Quem no passado saiu do IPASGO para a Unimed, para a Mil, para o Bradesco Saúde, enfim, para qualquer plano, foi sem ter que cumprir carência porque existia essa regra de portabilidade lá, na iniciativa privada. Hoje o IPASGO fortalecido, pagando suas contas em dia, voltando a gozar de credibilidade. As pessoas querem voltar, mas esbarram nessa situação de ter que cumprir carência. E para não cumprir carência é a portabilidade. A portabilidade é um dos itens desse processo que esse projeto vai permitir. Que vai permitir. Muito bem. Vamos às considerações finais do presidente do Sindipúblico, Thiago Vilar. Agradeço o espaço, agradeço a oportunidade, agradeço ao deputado do TJ que debateu já em outros momentos com a gente esse projeto. Acredito que o nosso intuito é discutir e esclarecer para os servidores públicos na busca de um serviço para o servidor público de melhor qualidade. Nós só tornamos a enfatizar que para o Sindipúblico, as organizações sociais, o CIP é um grande prejuízo para a sociedade. Nós havíamos conquistado nos últimos 25 anos, após a redemocratização, princípios constitucionais que assegurava que eram muito importantes para a sociedade, principalmente a transparência, o poder que o cidadão tem de vigiar, de saber como está sendo aplicado o dinheiro público, que através da OAS, pelo CIP, isso é feito de uma forma ainda não tão esclarecida, e a realização de concurso público. Por isso que é a nossa enfatização de que a OAS, a organização social, tem que ser combatida em todas as suas formas possíveis. Agradeço mais uma vez o espaço. Muito obrigado, Murilo, e agradeço o presidente do IPASGO, Taveira Neto. Muito bem. Considerações finais do senhor, deputado Lincoln TJ. Olha, Murilo, eu só posso agradecer mais uma vez o convite. Você tem
buscado promover aqui na casa debates muito interessantes e de bastante interesse social. Então, parabéns pelo trabalho que você tem feito aqui. Queria cumprimentar o presidente, cumprimentar o presidente do IPASGO, né, dizer da capacidade dele, como eu já disse no começo, e da satisfação de saber que tem uma pessoa capacitada como ele, que foi escolhida a dedo e está lá fazendo um excelente trabalho. Cumprimentar também aqui o presidente do sindicato, que já foi reeleito, é novo, mas demonstra interesse, demonstra ter credibilidade do servidor. Isso que é importante, parabéns. E eu gostaria apenas de discordar, né, discordar do presidente. Dizer que a questão das organizações sociais é uma tendência mundial, Murilo. Isso está acontecendo não é só no Brasil, isso não está acontecendo só em Goiás, não é questão de um governo de outro. O governo de diversos partidos tem feito isso pelo Brasil todo e é algo que está dando certo. Está dando certo, está funcionando. E nós não temos o porquê de tirar algo que está dando certo. O que não dá certo é a pessoa morrer, presidente. O que não dá certo é a pessoa precisar de um medicamento e o medicamento demorar 2 anos para acontecer a licitação e essa pessoa, o que vai acontecer? Então é isso que não dá certo. E eu não concordo quando ele fala que não dá certo, não sabe o gasto. É feito um chamamento público e muitas dessas organizações sociais entram com o valor bem abaixo do que o Estado gastava, oferecendo a produtividade que chega a ser 70% maior, com um gasto inferior, com uma qualidade muito superior de trabalho. Mas isso é para um outro debate, né? Um debate longo, que eu estou pronto também, a qualquer momento estou pronto com o convite e quero agradecer ao telespectador que está nos assistindo e mais uma vez me colocar à disposição. Espero que os senhores voltem outras vezes. Muito obrigado pela presença de todos. Nós vamos terminando o nosso programa Opinião de hoje. Presidente Taveira Neto, do IPASGO, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Eu só queria fazer um breve comentário, dizer o seguinte. Atualmente, os manuais de direito público mais modernos já contemplam administração direta, indireta e associada, que é essa da nova vertente, em que a administração dá as mãos à iniciativa privada que não tem finalidade lucrativa para preencher os clarões onde ela tem dificuldade de agir. Muito bem, muito obrigado. Presidente Tiago Vilar, do Sindipúblico, Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Goiás. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, telespectadores. Deputado Lingo TJ, muito obrigado. É aqui da casa. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos. Nós vamos ficando por aqui com o nosso programa Opinião. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa de Goiás, que aparece aí no seu vídeo. Muito obrigado por sua companhia e até nosso próximo encontro.